Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 26. Segundo andar. Rondó para uma lâmina frágil. Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Era o 10º dia desde que vencemos o boss do primeiro andar, e o 38º dia desde que ficamos presos dentro deste jogo da morte. Os jogadores da linha de frente, incluindo eu e Asuna, conseguiram limpar a enorme torre do labirinto, que era repleta de touros musculosos, sendo assim, finalmente, chegando à câmara do boss do segundo andar. Nossa raid era composta por 8 grupos diferentes, com um total de 47 jogadores, apenas em um abaixo do limite permitido pelo jogo. Apesar da perda de Diável, o Cavaleiro, e de outros membros que ficaram chocados demais com sua morte, o grupo cresceu, graças à adição dos 5 guerreiros da Legend Braves. Lynch, o usuário de cimitarra e ex-braço direito de Diável, liderava seu time azul com 3 grupos, totalizando 18 membros. Uma vez que completarmos o segundo andar e eles iniciarem a cast da guilda no próximo andar, o grupo em questão planejava criar a guilda chamada Dragon Knights. A parte do Knights Cavaleiros era claramente uma homenagem ao espírito do antigo líder caído, mas agora sobre a parte do dragão, eu não sabia de onde isso veio. Juntando outros 18, estava o time verde, reunidos com o objetivo de oposição aos beta-testers. Liderados por Kibao, que brandia uma espada de uma mão assim como eu. Eles também já haviam decidido por conta própria o nome de sua guilda, no caso, seria a Incrad Liberation Squad. Isso representava 6 grupos de 36 membros. Em seguida estava Ágil, o enorme portador de machado e seus 3 amigos, todos musculosos por algum motivo, Asuna, a usuária de rapieira, a única mulher no grupo, e então, eu, Kirito, o Bitter. Isso deixaria o grupo de raid com 42 jogadores. E com os 5 membros adicionados da Legend Braves, deu um número total de 47 jogadores, apenas um abaixo do limite de raid. Sentei-me no canto da grande área segura do lado de fora da câmara do boss, onde eu observava os grupos separados e verificava seus equipamentos e a distribuição de poções. Inclinei-me para Asuna, que já estava mais uma vez usando seu capuz de marca registrada, e sussurrei. Apenas mais um e teríamos um grupo de raid completo. Verdade, e acabou que ele não conseguiu terminar a tempo. Alcançamos a sala do boss muito mais rápido do que eu esperava. Além disso, essa quest é muito difícil de completar em apenas 3 dias, eu lamentei. Asuna me atirou um olhar sujo. Bem, pelo que ouvi dizer, até mesmo uma certa pessoa levou 3 dias e 2 noites para terminá-la. 3 dias antes, na vila de Taran, perto do labirinto, eu tinha dado à mesa um tipo especial de arma de longo alcance, adjunto de um mapa. O mapa indicava a localização de um NPC escondido na parte rochosa das montanhas, ao longo do perímetro externo do segundo andar, além de também as passagens secretas para alcançá-lo. Esse NPC não era outro senão o mestre barbudo das skills de artes marciais, que havia desenhado bigodes nas minhas bochechas, me transformando em Kiriemon. Perguntei a Neza se ele estava preparado para desistir de sua profissão. Falo da crafting skill em que ele passou tanto tempo upando e trabalhando, desistir para se dedicar às artes marciais. A arma que eu peguei no labirinto do segundo andar, só poderia ser usada quando os requisitos, arremesso de facas e artes marciais estivessem ok. Abandonar uma skill não era uma decisão fácil de tomar, mesmo quando havia apenas 1 ou 2 dias de experiência perdidos no caso de um ferreiro. Se esforçar para upar uma skill era uma questão de tempo e dinheiro considerável. Em outros MMOs, era tão fácil de adquirir e criar um personagem alternativo para fazer tal ação. Mas em SAO, onde havia um limite de um personagem por conta, em virtude da nossa situação atual, acabava meio que impossibilitando essa opção. A escolha mais racional era esperar até que ele chegasse ao nível que abriria outros lotes de skill. E a outra opção seria ele remover e desistir do Inventory Expansion, que somente lhe dava mais espaço para itens.
Mas, em vez disso, em troca da arma e do mapa, exigi que Neza removesse sua skill de ferraria. No estado atual do Sao, tentar equilibrar profissões e combate era muito perigoso. Um jogador que se aventurasse em campo, precisava ser concentrado, ou seja, ter tudo sob seu controle e maximizar as chances de sobrevivência, desde suas escolhas de skills, equipamentos, e até seu inventário. Muitos dos jogadores mais bem preparados perderam a vida porque estavam faltando aquele último ponto na força de ataque, ou no valor da armadura, ou poderia até mesmo ser na questão de faltar poções. Mesmo assim, Neza tomou apenas uma respiração profunda antes de aceitar minhas exigências severas. Enquanto eu puder ser um espadachim aqui, não precisarei de mais nada, ele disse, e então sorriu, acrescentando logo depois. Mas eu acho que usar uma coisa dessa não vai me fazer de um espadachim. Surpreendentemente, foi Asuna quem respondeu. Todo mundo que está lutando a fim de ajudar a finalizar este jogo é um espadachim. Até mesmo aquele puro artesão. Guiamos Neza além das batalhas até a entrada da passagem secreta e o deixamos lá. Seu nível era alto o suficiente, então eu considerei convidá-lo para se juntar à batalha de boss, se suas artes marciais e o treinamento fosse completado a tempo, mas parecia que 3 dias não eram suficientes para ele quebrar aquela pedra. Bem, não havia necessidade de se apressar. Neza não iria mais correr o risco de tentar fraudar alguma arma novamente. Ele será de grande ajuda para limpar o 3º andar, tenho certeza. É uma arma muito boa se você conseguir dominá-la, e caso tiver sucesso, ele conseguirá encontrar um lugar em alguma guilda, uma além da Legend Braves, eu acho. Sim, espero que sim, Asuna concordou. Nós olhamos através da área segura para um grupo de 5. Orlando estava usando seu bacinete pontudo de sempre, junto de sua Aneal Blade. Beowulf era o homem baixo com a espada de 2 mãos ao lado dele, e o lanceiro magro era Kushulain. Havia também outros 2 que não estavam presentes durante a batalha contra o Bubosbo. Gilgamesh, que luta com um martelo e um escudo, e Enkidu, que era equipado com armadura de couro e adaga. Na reunião desta manhã, detectei uma mistura de desconforto e descontentamento entre os membros da Legends Braves. Eu tive que assumir que era o desaparecimento de Neza, seu 6º membro. Se eles tivessem criado uma guilda pelo sistema, eles poderiam usar rastreadores de localização para encontrá-lo, mas aqui no 2º andar, as guildas não passavam apenas de nomes. Eu podia entender a preocupação deles, mas não tinha a obrigação de explicar a situação para eles. Afinal, eles forçaram Neza a realizar uma série de golpes arriscados durante uma semana que facilmente poderia levar à sua execução se algo fosse exposto ao público. Eu sei que é bom e tudo mais, Kirito-kun, porém não devemos gastar nosso tempo se preocupando com o estado de outros grupos. Por quê? Eu pisquei. Ela suspirou em irritação. Lid disse que montaríamos o grupo de raid um pouco antes da batalha contra o boss, então pense sobre isso comigo. Existem 3 grupos para o time azul, e 3 grupos para o time verde, um grupo para os Braves e provavelmente um último para o grupo de ágil. Isso já dá 8. Bom ponto. Eu não havia pensado nisso até ela ter mencionado neste momento, mas 8 grupos era o máximo para uma raid. Na primeira batalha de boss, nós tínhamos um número menor, e Asuna e eu ficamos juntos em um grupo de 2 por termos sobrado. Então essa não seria uma opção neste momento. Sem nenhum tipo de magia, Sao não tinha os jogadores especializados em curas full raid ou buffs, então era possível que pessoas extras participassem da batalha, sem estar no grupo de raid principal. O problema era que estar fora do grupo significava que você não poderia ver o HP dos outros membros, assim como eles também não veriam o seu. Portanto, isso tornaria a distribuição de tempo adequado da rotação de pods muito complicada. Eu tinha que ter certeza de que pelo menos Asuna entrasse no grupo de ágil nessa batalha, por isso, procurei a forma distinta do guerreiro com o machado. Ei, vocês 2. Como é bom vê-los novamente, uma voz de barítono surgiu detrás de mim. Assim me virei para ver o homem que eu estava procurando anteriormente. Seu rosto rígido se abriu em um sorriso, com uma luz brilhando em sua cabeça careca.
Ouvi dizer que vocês dois se juntaram. Acho que devo parabenizá-los. Nós não somos um casal. Tentei dizer, mas Asuna esclareceu tudo. Não somos um casal. É apenas uma parceria temporária. Prazer em vê-lo, Ágil. Ágil sorriu de novo e olhou para mim, erguendo uma sobrancelha. Era um gesto legal, mas parecia que ele quis dizer isso de uma maneira consoladora. Eu rapidamente limpei minha garganta. Sim, bem, é isso aí mesmo. Então, acho que estamos prestes a finalizar a estrutura da rede. Já que estamos quase no limite absoluto para 8 grupos, eu estava planejando perguntar se eles poderiam levar Asuna em seu grupo, mas, novamente, não tive a chance de terminar minha pergunta. Sim, é sobre isso que eu vim perguntar. Nós somos 4, então por que vocês dois não se juntam ao nosso grupo? Foi um convite tão alegre e descuidado que eu não pude deixar de hesitar. Bem, isso é realmente generoso da sua parte, mas você tem certeza? Quero dizer, dada a minha posição, Asuna suspirou e Ajo encolheu os ombros e derrubou suas mãos. Esse gesto, combinado com sua aparência, claramente não era japonês, porém seu domínio da língua era perfeito, então havia uma estranha mistura de exotismo e familiaridade sobre o homem que parecia ser fascinante e carismático. Como eles te chamam mesmo? Bitter? Isso é apenas uma pequena porcentagem de pessoas que realmente chamam você assim. Até a palavra bitter parecia fresca e novinha saindo de seus lábios. A maioria das pessoas, inclusive eu, pronunciava com uma entonação meio sem interesse, como Sheater mesmo, mas ele estressou sua abelha interior e suavizou o ter com sua característica não japonesa, o que fez parecer um título deveras interessante. Na verdade, temos nosso próprio nickname para você. Sério? Qual é? Asuna perguntou. Ajo olhou para ela e sorriu. O Homem de Preto. O Black. Ela bufou. Eu não estava exatamente emocionado com esse epíteto, até porque não havia escolhido a cor do casaco que dropei do Boss Cobalt, mas o mais surpreendente para mim era que ela realmente começou a rir. Eu olhei para seu capuz com curiosidade. Asuna rapidamente recompôs sua expressão e me deu um olhar familiar antes de continuar. Obrigado pela oferta, Ajo. Eu suponho que devemos aceitá-la. Eu e o Black Sun estamos entrando no grupo. Qual é? Você não vai concordar com isso, vai? Eu protestei. Asuna respondeu. Black, igual os assassinos que se vestem de preto durante o jogo de detetive, né? Combina perfeitamente para um cara que odeia ser o centro das atenções. Eu entendo bem. Mas isso aqui não é exatamente o mesmo. Quero dizer, se você preferir que eu chame você de Kirito-kun o tempo todo, eu posso fazer isso. Como eu disse, não é a mesma coisa. Ágil, que sorria enquanto assistia a nossa briga, começou a rir naquele momento. Como vejo que os dois estão em sintonia, então vou deixando o principal com vocês. Nós 4 nos concentraremos em ser tanques, então vocês ficarão na parte de causar dano. Ele estendeu as 2 mãos e Asuna balançou à direita, enquanto eu pegava a esquerda. Eu me inclinei brevemente para os outros 3 atrás dele e recebi ondas de polegares para cima em troca. Eu não tinha conversado muito com eles na batalha do boss do primeiro andar, mas todos pareciam estar tão bem-humorados igual a Ágil. Aceitei o convite de grupo de Ágil. Observei as 6 barras de HP alinhadas no lado esquerdo do meu campo de visão, justo assim quando atingimos 15 minutos antes da batalha começar. O barulho da conversa diminuiu à medida que chegava mais perto da hora marcada, então me virei para ver os 2 jogadores que estavam agora de pé diante das enormes portas da câmara do boss. Um deles era Lynch, vestido como uma armadura prateada, capa azul e cimitarra na cintura. O outro era Kibao, com sua armadura escura e jaqueta verde musgo. De novo não. Não outra situação de duplos líderes de rede. Eu falei não existe apenas um líder por definição dentro do sistema. Era a Asuna perguntando. Bem, era para ser assim. Como se sentisse nossa confusão, Lid levantou a mão e falou alto para o grupo.
Ao contrário da parte de fora da câmara principal do primeiro andar, essa aqui do segundo andar, era uma área segura, então não havia do porquê ter medo dos Tauros chegarem por aqui para investigar qualquer barulho nosso. Bem, está na hora. Vamos começar a montar a rede. Primeiro, uma rápida introdução. Eu sou Lynch, escolhido para ser seu líder hoje. Saudações a todos. Antes que eu pensasse em imaginar como que Baal acabaria desistindo voluntariamente do controle da rede, o homem de cabeça cacto interveio do nada. Escolhido, é claro, já que foi você que ganhou no cara ou coroa. Metade dos reunidos riram disso, enquanto a outra metade parecia chateada. Lynch lançou um olhar feio a Baal, mas ele não respondeu a essa meia ofensa. O fato de já estarmos aqui, apenas 10 dias após a abertura deste andar, é uma prova de nossas habilidades e dedicação. Se vocês nos emprestarem suas forças, não há como não conseguirmos derrotar esse boss. Vamos terminar esse dia de hoje no terceiro andar. Ele levantou o punho, e todos aqueles que não riram da piada de Baal, rugiram em aprovação. Com esse seu discurso empolgante e cabelos longos, antigamente sendo castanhos, mas agora atingido de azul, Lynch parecia estar aceitando completamente o papel de diabo. Como se estivesse herdando seus costumes. Eu não pude deixar de notar, então por isso que senti que aqui e ali, havia dicas de autoconsciência que seu antecessor nunca mostrou em suas expressões. Agora vamos montar a rede. Dos 8 grupos, os Dragon Knights formarão os grupos A, B e C. A Liberation Squad de Baal serão os grupos D, e F e o grupo G será dos Braves de Orlando. E por fim, a equipe H. Ele olhou para nós que estávamos bem mais afastados de todo o resto. Por um instante, seu sorriso alegre parecia desaparecer quando seus olhos encontraram os meus, porém ele desviou seu olhar rapidamente. Será o resto de vocês. Os grupos de A e F se concentrarão no boss, enquanto G e H lidam com os mobs. Esta notícia não era uma surpresa para mim. Porém, o que de fato foi surpreendente, no entanto, foi uma voz que reverberou em resposta. Aguenta aí um momento. Não era a Ajo e certamente não foi a Asuna. Era o líder do grupo dos 5 na parede oposta, Orlando. Quando ele falou, os olhos que viam por baixo da viseira de seu bacinete eram tão penetrantes como quando eles quase me viram através da minha capacidade de me esconder fora do bar. Nós estamos aqui para lutar contra o boss. Mas se você dissesse que iríamos rotacionar durante a batalha, eu poderia até entender e concordar, mas ficar só nos mobs. Não iremos fazer isso. Sua voz atrevida ecoou nas paredes e desapareceu. A calmaria se seguiu preenchido pelo murmúrio febril dos jogadores azuis e verdes. Eu poderia distinguir murmúrios de quem eles pensam que são. E malditos e novatos. Então tudo se encaixou no lugar para mim. Com o desaparecimento de Neza, Orlando e seu grupo acabaram perdendo uma enorme fonte de renda. Então, esta era a chance deles de saltar para junto dos jogadores das linhas de frente. O dinheiro ganho pela parte da rede era compartilhado igualmente entre todos os membros, mas os pontos de experiência e os pontos de proficiência de skills não eram. A quantidade de pontos de experiência que o boss daria seria distribuído pela quantidade de dano causado, ou bloqueado, e a proficiência de skills adquirida ao atacar um mob poderoso, subiria muito mais além assim do que atacar um simples inimigo normal. Então nada disso serviria se eles não atacassem o boss diretamente. Os 5 Braves haviam aprimorado seus equipamentos para aproximadamente o máximo, sendo um palpite bem sincero, porém os níveis dos jogadores eram abaixo da média do grupo de raid. Então, provavelmente, eles viram essa batalha de boss como a melhor chance de fechar esta lacuna. Porém, entretanto, discordar das ordens do líder da raid não iria levá-los para lugar algum. A cena poderia facilmente se transformar em um jogo de gritos feios por todos os lados, mas os jogadores azuis e verdes não pioraram a onda de sussurros. Eu suspeitava que era devido à aura poderosa que a Legend Braves exalava. Nível, status e proficiência de skills estavam todos ocultos, sendo simples variáveis não expostas ao público, mas a energia do equipamento era diferente.
armas e armaduras aprimoradas perto do limite começavam a brilhar com uma profundidade que reforçava seu valor. No momento, o melhor que qualquer jogador, inclusive eu, poderia fazer, era focar em aprimorar sua arma ou talvez seu escudo, dando assim um estado brilhoso ao item. Mas os Braves eram uma história diferente. Com a quantidade maciça de coal que eles colheram na semana passada, eles puderam comprar conjuntos completos de excelentes equipamentos e upar tudo. Todos os equipamentos deles brilhavam, como se estivesse sob um poderoso feitiço de lustre. Então isso criava uma forte impressão de que esses 5 homens não deveriam ser brincadeira. Obviamente, a força do equipamento não era tudo o que havia no jogo. De fato, a coisa mais importante do que qualquer outra em Saul era a experiência pessoal e a capacidade de reagir e de se ajustar. Mas na batalha pela frente contra Barão General Taurus, todo e qualquer valor era importante, especialmente uma armadura resistente. Isso era porque o Barão General Taurus usava uma versão elite das skills dos Taurus anteriores. Está bem. Nesse caso, a equipe G pode entrar na luta contra o boss. Lid disse rigidamente. Eu olhei para frente e me vi olhando diretamente para os olhos do homem de cabelos azuis novamente. Embora seu penteado possa ter sido o mesmo usado pelo afável Diável, Lid parecia ter um lado muito mais relutante que ele. Ele manteve seu olhar em mim e disse: de acordo com a nossa inteligência maior, o boss só tem um acompanhante que não respawna novamente. Será que eu poderia confiar que o grupo H será capaz de lidar com isso sozinho? Asuna e eu respiramos fundo, nossos grilhões aumentaram, porém o líder do grupo, Ágil, acenou com a mão para nos acalmar. Sua voz e modos permaneceram perfeitamente calmos. Pode ser só um mob, mas a informação diz que não é um mob mediano, e sim se assemelha mais como um sub-boss de nível médio. Além disso, talvez ele não seja o único, mas não sabemos ao certo. Isso é pedir muito para um único grupo. A inteligência anterior a que eles estavam se referindo era, é claro, ao Guia de Estratégia da Argo, edição boss do 2º andar, que apareceu ontem em Taran. Ele continha os padrões de ataque e pontos fracos do boss, como também informações sobre seu mob acompanhante. Porém, como aviso prévio, estampado na capa, estava dizendo que as informações do guia eram baseadas no beta teste. O boss do 1º andar utilizou sword skills de katana que não estavam no beta, e assim levou à morte de Diável, o cavaleiro. Então tínhamos que assumir que haveria algumas alterações em comparação com a versão beta de Saul. Na pior das hipóteses nesse caso, poderia haver 2 ou mais do Nato, o Coronel Taurus, acompanhando o Baran em vez de apenas um. Mas Lid na verdade concordou com a refutação de Ágil. É claro que não tenho a intenção de repetir os mesmos erros do 1º andar. Se detectarmos alguma diferença nos padrões listados em nossa inteligência prévia, recuaremos imediatamente e teremos que repensar nossa estratégia. Se os mobs acompanhantes forem demais para um único só grupo lidar, enviaremos outro para ajudar. Isso serve. Esse era o máximo que esperávamos desta conversa. Ágil murmurou de forma afirmativamente, e Asuna e eu deixamos escapar o ar que nós estávamos segurando. Logo em seguida, veio uma revisão dos padrões de ataque do boss e uma verificação final da estratégia individual de cada grupo, deixando sobrar apenas 2 minutos até o horário programado de luta marcada às 2 horas no relógio. Bem, isso era apenas uma programação geral, então nada nos impedia de começar a batalha um pouco antes ou até mesmo depois da hora marcada. Lid levantou a mão e disse: tudo bem, é um pouco mais cedo, mas... De repente, ele foi cortado por uma frase familiar de Kibao, que surpreendentemente, havia ficado quieto o tempo todo. Ei, espere só um segundo. O que é isso, Kibao? Você leu esse guia de estratégia até o fim, né, Lid? Então vou ser direto. Todas essas informações vêm daquela comerciante de informações que nem sequer esteve na sala dos boss, certo? Isso realmente é bom para nós. A boca de Lid se torceu em descontentamento. Não vou afirmar que é algo perfeito, mas é melhor que nada, não é? Você tem algum método alternativo? Vai entrar lá para conferir o boss você mesmo.
Agora era Liberation Squad, vestido de verde, que se irritava de raiva, mas Kibao simplesmente sorriu confiante. O que estou dizendo é que, sabemos que temos pelo menos uma pessoa aqui que viu esse boss por si mesmo antes. Então, por que não pedimos a opinião dele? Não é bom. É o quê? Dei um passo para trás e para a esquerda, a fim de me esconder atrás de Asuna. Mas Kibao levantou a mão direita e apontou diretamente para mim. De repente, dezenas de olhos viraram em minha direção, e Asuna insensivelmente deu um passo para o lado para evitar os olhares. O que você diz, Black Beater? Por que não nos oferece alguns conselhos sobre esta batalha contra esse boss? Ele disse. Não consegui ler a expressão dele para ver o que ele estava realmente pensando. O que ele acha que está fazendo? Eu murmurei baixinho, mas Asuna só podia encolher os ombros. Eu ouvi dizer que a Aincrad Liberation Squad de Kibao se reuniu em torno de uma resistência aos jogadores beta-testers. Como forma de competir com os testers, que haviam rushado no começo para monopolizar os melhores recursos do jogo, a Liberation Squad recrutou agressivamente novos membros dos milhares deixados na cidade dos começos, indo assim distribuindo dinheiro e itens honestamente, planejando conquistar a Aincrad através de números. Pelo menos, isso de acordo com a teoria de Kibao. Então, o que ele ganharia ao dar uma oportunidade a um beta-tester conhecido no meio? Você pensaria automaticamente que isso seria claramente algum tipo de armadilha, mas existia algo nos olhos do espadachim de cabeça de cacto que poderia ser encarado como um fervor honesto. Se esse olhar for uma atuação, ele realmente se daria bem como um ator de novela, eu murmurei para mim mesmo. 1, 2, 3 passos à frente e eu tinha uma visão adequada de cada rosto deste grupo de raid. Vou deixar isso bem claro. Eu só conheço o boss do beta também. Portanto, é totalmente possível que algo, ou tudo sobre este boss tenha sido alterado. Enquanto eu falava, os jogadores murmurantes acabaram em silêncio. Até Lynch, quem imaginei que iria me interromper, não falou nada. Mas posso dizer que os Tauros regulares do labirinto usam exatamente os mesmos ataques desde o beta. Então eu acho que é uma certeza de que o boss usará Sword Skills que são uma extensão desse padrão. Como você acabou de discutir, é melhor você fugir quando ele entrar em ação, mas o mais importante aqui é como reagir quando você levar o primeiro hit. Evitem ser atingidos por debuffs duplos a todo custo. No beta, todos os jogadores que ficaram stunados e depois paralisados praticamente morreram, mas eu me impedi de dizer isso. De qualquer forma, se ficar calmo e tomar cuidado com o martelo do boss, você poderá evitar o segundo hit. Desde que todos levemos isso em consideração, essa raid pode vencer o boss em qualquer baixa. Nada do que eu disse era encontrado no guia da Argo, mas praticamente todos os jogadores presentes concordaram com a cabeça quando eu terminei de falar. Como sempre, a expressão de Kibao era uma cifra para mim, mas Lid tinha um olhar surpreso. Ele bateu palmas com força e disse: "Tudo bem, pessoal. Evitem o segundo hit. Agora vamos começar." Ele se virou e encarou o gigantesco conjunto de portas e desembainhou sua cimitarra, depois segurou-a no alto falando: "Vamos esmagar o boss do segundo andar." O corredor escuro tremeu com o rugido dos jogadores ali reunidos. Nesse exato momento, com seu cabelo azul balançando e sua mão esquerda empurrando a porta, Lindsay parecia muito com o diabo na ocasião do primeiro andar.